Olá, alunos da quarta etapa, sou a professora Daniele Cruz Monteiro, professora de inglês, e no vídeo de hoje nós vamos estudar o nosso primeiro assunto do segundo bimestre, que são as Daily Routines and Verb to Have. São as rotinas diárias e o verbo to have, tá? Então, para nos referirmos aos que as pessoas fazem no dia a dia, que são as rotinas diárias, nós fazemos o uso do verbo no simple present, tá? No presente simples. Todas as formas do presente simples são iguais, com exceção da terceira pessoa, que é o he, she, it, tá? Que nós acrescentamos um S ou ES no final dos verbos, tá? Então, I get up, tá? Que eu levanto. Então, faço uso do verbo, tá? Get up, tá? Então, nós temos no primeiro aí, I, you, get up. We, you, they, get up. He, she, it, gets up. Então, vejam que na terceira pessoa, he, she, it, tem um acréscimo do S, tá? Tanto no verbo get up, play, has, tá? E do verbo go. Veja que o verbo have, na terceira pessoa, muda-se para has, tá bom? Então, se eu quero dizer que eu faço algo no meu dia a dia, dependendo do sujeito, eu faço uso do presente simples e ele tem uma alteração, um acréscimo se eu usar he, she, it, caso eu falo ele ou ela. Mas caso eu for falar da minha rotina, o verbo não sofre nenhuma alteração, tá? Então, vamos ver algumas frases, tá? De rotina diária. I wake up at 6 a.m. Eu acordo às 6 da manhã. I get up at 7 a.m. Eu levanto às 7 da manhã. I take a shower around, tá? Eu tomo um banho por volta das 7h30. Then I brush my teeth. Eu escovo os meus dentes. And I brush my hair. Eu escovo os meus cabelos. I have breakfast at 8. Eu tomo café da manhã às 8 horas. Então, nós vemos algumas frases de as rotinas que a gente faz no período do dia, da manhã. I read the newspaper. Eu leio o jornal. I take the bus to go work. Eu pego o ônibus até o trabalho. I have a lunch at noon. Eu almoço ao meio-dia. I get off work at 5. Eu saio do trabalho às 5. I take the bus home at 5:30. Eu pego o ônibus para casa às 5:30. I arrive home at 6:15. Eu chego em casa às 6:15. I take a shower. Eu tomo um banho. I put on my pajamas. Eu coloco meu pijama. I have dinner. Eu janto. I watch some TV. Eu assisto um pouco de televisão. And then I go to the bed. E então eu vou para a cama. Então, nós estamos vendo aí algumas rotinas diárias que a pessoa faz durante o dia, desde a levantar até dormir. Sobre o verbo to have. O verbo to have, ele é bastante interessante porque ele pode ter duas funções diferentes na língua inglesa. Ele pode ser um verbo principal, cujo significado é ter, e em português pode funcionar como um verbo em português, né? Ele tem a tradução de ter, ou ele pode funcionar como um verbo auxiliar em diferentes tempos verbais, sobretudo nos tempos perfeitos. Então, o verbo to have como verbo principal. Exercendo a função de verbo principal, o to have significa ter ou possuir. Com esse sentido, o to have ele não aceita gerúndio, tá? O ing no final dele. Então, eu posso usar o have to have também quando eu quero falar de rotinas, tá? Have breakfast, tomar café da manhã. Have a party, dar uma festa. Have a fun, divertir-se. Have lunch, almoçar. Have a shower, tomar um banho, tá? Então, vamos iniciar esse estudo com o presente simples na forma afirmativa, usando o verbo have, né? I have, eu tenho. You have, tu tens. He, she, it, né? He has, she has, it has. Ele tem, ela tem, ele ou ela tem. We have, nós temos. You have, vocês têm. E they have, eles têm, tá?
Então, no plural, a tradução para o português será de acordo com o seu contexto e o verbo na terceira pessoa, no caso do he, she, it, ele se modifica ficando has. Então, vamos ver como fica o verbo have na forma negativa, tá? Eu uso I don't, tá? You don't, we don't e they don't. Então, nesses pronomes eu uso don't, que é a contração do verbo do com not. Já nos pronomes he, she, it, eu uso doesn't, tá? Que é a contração do does com not, tá? Então, I don't have, eu não tenho. You don't have, você não tem. He doesn't have, ele não tem. She doesn't have, ela não tem. It doesn't have, ele e ela não tem. We don't have, nós não temos. We don't have, vocês não têm. E they don't have, eles não têm. E elas, né? Então, para conjugar no modo interrogativo do presente simples, eu continuo utilizando o do. Então, assim, nesse caso, nós vamos usar o do e o does no início da frase, depois o pronome e o verbo have. Então, vai ficar do I have, eu tenho. Do I have, eu tenho. Do you have, você tem. Does he have, ele tem. Does she have, ela tem. Does it have, ele ou ela tem. Do you have, nós temos. Do you have, vocês têm. E do they have, eles têm. Então, pessoal, esse foi o nosso assunto, tá? Meu muito obrigada e até a próxima aula.